Olá, turma, mais um início de semana. E aí nós estamos chegando aos quase os momentos finais do curso, né? Na semana de preparação para a apresentação dos TCCs. Todo mundo aí espero que esteja empolgado aí, tá certo? Organizado, bem estruturado essa semana, porque na próxima todos os grupos estarão envolvidos para a apresentação do TCC, um trabalho que é produzido por vocês, né, por toda a dedicação e estudo com o empreendedor e empreendedora que vocês escolheram, não é isso? Então, quanto é importante a gente se dedicar aos estudos, dar valor àquilo que a gente escolhe para a nossa vida, aos nossos objetivos. E isso é um ciclo, é uma parte da vida de vocês, a parte da pró-formação está quase encerrando, né? Mas tem muita coisa ainda que vai rolar. E por esse motivo, pessoal, hoje, a videoaula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a apostila de noções e arquivologia, certo? Noções de arquivamento e procedimentos administrativos. A gente vai ver os conceitos fundamentais da arquivologia, um pouco sobre o gerenciamento da informação e gestão de documentos, diagnósticos, arquivos correntes, intermediários, protocolos, avaliação de documentos, arquivos permanentes, né, tipologias documentais e suportes físicos, né, microfilmagem, automação, preservação, conservação e restauração de documentos. Eu começo com uma historinha que é nessa material que eu já disponibilizei para vocês, que ela diz assim: o que significa a palavra arquivo para você? Pense sobre esse assunto analisando essas duas situações. Doutora, a senhora já usou os documentos que me pediu? Posso guardá-los? Perguntou a secretária. Esses processos empilhados aqui à esquerda você deixa sobre minha mesa, pois ainda vou consultar. Já essas pastas, pode guardá-las no arquivo lá da minha sala. Marcos, precisamos analisar alguns documentos sobre a escravidão no Brasil para terminarmos aquele trabalho. Vamos então ao Arquivo Nacional. Lá, com certeza, encontraremos muito material interessante. Você percebeu, isso é para vocês a pergunta, que a palavra arquivo foi empregada nessas situações com dois sentidos diferentes, não é mesmo? Na primeira situação, a doutora se referiu ao arquivo como um móvel próprio, um móvel físico, né? Geralmente de aço ou madeira, usado para guardar documentos. Mas no caso seguinte, Marcos usou a palavra arquivo para citar o Arquivo Nacional, que é um órgão público encarregado de guardar e conservar a documentação produzida ou recebida por instituições governamentais no âmbito federal. Então, pessoal, nós temos aí dois exemplos, tipologias de arquivos. Nós vamos encontrar, rememorando, apesar de ser essa aula parte 2, o arquivo ele pode ser físico como também digital, né? E o arquivo você vai encontrar em todas as empresas ou instituições, tanto que sejam públicas ou privadas, seja elas, pública ou privadas, né? E aí existem vários conceitos sobre arquivos, e o mais aproximado que nós trabalhamos na realidade atual, no conceito atual dos estudos sobre arquivo é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma. Firma diz respeito à empresa. No decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. O que quis dizer com isso? Todo documento que for arquivado, conservado, manipulado, acompanhado, protocolado, registrado e conservado para o passado, presente e futuro, dá o sentido da prática de arquivar, certo? Então, podemos então, a partir desse conceito, tirar algumas conclusões sobre a finalidade e as funções de um arquivo. A primeira finalidade do arquivo é servir a administração de uma instituição, certo? Seja ela privada ou pública. Depois que a atividade administrativa acaba, os arquivos começam a funcionar para a história e para a cultura, né? Isso é bem claro. Temos aí outra finalidade que surge de consequência da anterior, servir a história como fonte de pesquisa. Aí você vê os arqueólogos, você vê monumentos, né, que são conservados, além dos documentos físicos, aqueles impressos, documentos que circulam nas empresas, ofícios,
cartas, redação oficial que a gente conhece, né, que são utilizados para arquivos, e existem os documentos físicos, né, encontrados em diversos ambientes e empresas de vários segmentos. Já pensou você trabalhar num museu? Você vai lidar com... Já pensou você trabalhar, por exemplo, numa escola de enfermagem que lá está conservando corpos, parte de corpos humanos para estudos? Também são arquivos, são formas de registros. A gente quer lembrar que tudo isso faz parte também desse estudo, certo? Que você vai se deparar em várias empresas. Vai que você trabalha aí numa universidade, numa faculdade da vida, e tanto no administrativo você vai também ter contato com vários tipos de acervos e arquivos, né? Não que você vai estar lidando com mortos ou coisa do tipo, mas você vai estar lidando com informações, dados. Você vai conhecer o que é um arquivo de uma escola de enfermagem, de uma escola científica, de uma universidade, etc. e tal. Aí existem o que nós chamamos da natureza, né, desses tipos de arquivo. Conta os estágios da sua evolução, a extensão da sua atenção, documentos. Vamos analisar. Então, por exemplo, de acordo com a entidade criadora, público, né, arquivo de instituições governamentais de âmbito federal, central, regional ou estadual ou municipal. Exemplo, arquivo de uma secretaria estadual de saúde da prefeitura do município. O institucional está relacionado, por exemplo, a instituições educacionais, igrejas, corporações não lucrativas, sociedades e associações. Exemplo, arquivo de um centro de educação experimental ou de um sindicato. Comercial, arquivo de firmas, corporações e companhias, né? E aí existe o familiar ou pessoal, né? E complementando o arquivo comercial, também o arquivo de uma loja, de um escritório de engenharia ou de um banco, também é considerado um arquivo comercial. Familiar ou pessoal, diz respeito ao arquivo organizado por grupos familiares ou pessoas individualmente, né? Exemplo, o arquivo preparado por uma dona de casa, contendo certidão de nascimento, casamento, declarações. Isso é mais ligado ao pessoal. Você pode ter o seu próprio arquivo, né? E aí é ideal, até mesmo você como um futuro, aí o jovem aprendiz que vai se inserir no mercado, você tem uma documentação arquivada que sempre você irá recorrê-la, né, em um determinado momento de entrevistas, momento de uma efetivação de um contrato. E de organização pessoal também, né? Então, de acordo com o estágio e a evolução desses arquivos, nós delimitamos alguns tipos, certo? Específicos. Então, por exemplo, existe o arquivo de primeira idade ocorrente, que são o quê? São arquivos do setor do almoxarifado, de uma empresa de exportação, distribuidora, contendo as requisições de material do ano em curso, né? É um exemplo. Arquivo de segunda idade ou intermediário, né? Que inclui documentos que vieram do arquivo corrente, né? Porque deixaram de ser usados com frequência. Por exemplo, são arquivos que a gente vê assim nos últimos anos da documentação da empresa, né? O arquivo que a gente chama permanente, né? Algum documento relacionado à empresa que deve ficar guardado ali por um longo período, pelo menos por um período intermediário. E existe o arquivo de terceira idade ou permanente, né? Que aí nele se encontram os documentos que perderam valor administrativo. Exemplo, o arquivo de uma secretaria de Estado, planos de governo do início do século, etc. e tal. Então, nós temos também os arquivos que se dividem, a extensão deles em arquivo setorial, que é estabelecido junto a órgãos operacionais, cumprindo as funções de arquivo corrente. Exemplo, o arquivo de contabilidade de uma empresa comercial. Existe o arquivo central ou geral, que destina-se a receber documentos correntes provenientes de diversos órgãos que integram a estrutura de uma instituição. Também isso aí. O exemplo, o arquivo único das diversas faculdades de uma universidade. Arquivo especial, que guarda documentos de variadas formas físicas, como discos, fitas, disquetes, né, a parte mais digital, eletrônica, fotografias, microformas, microfilmadas, slides, filmes, né, os arquivos digitais, o arquivo de microfilme de uma instituição financeira, ou disquete de uma firma de advocacia. Disquete é antigo, né? Hoje tudo você coloca em pastas, em arquivos na área de trabalho de um computador, ou no drive, ou na nuvem, ou num sistema, ou num arquivo digital, né?
Arquivo especializado, né, tem sob sua guarda os documentos de um determinado assunto, de um cargo específico, como hospitalar, de medicina, engenharia. Exemplo, o arquivo de peças como ossos, como eu falei para vocês, dentes e fetos de uma escola de enfermagem. Também não deixa de ser um arquivo, né, um acervo ali. Então aí, você percebeu, isso eu estou lendo do material, pelos exemplos apresentados, que o mesmo arquivo pode pertencer a mais de um grupo. Não é isso? O arquivo de uma Secretaria Estadual de Saúde foi exemplificado como arquivo público, de âmbito estadual, porque estávamos considerando o tipo de instituição que o criou, um órgão do governo do Estado, mas ele também pode ser classificado como um arquivo de primeira idade ou corrente, caso seus documentos sejam utilizados com frequência. Então, se o documento ele é utilizado com frequência, ele é um arquivo corrente. Ele não pode ser voltado, utilizado como o arquivo anterior, certo? Como arquivo público ou de pouca frequência de uso. Então, existe a classificação, é preciso a gente entender a classificação dos documentos, né? Que aí tenho certeza que você já ouviu e escutou falar sobre eles, como cadastro de funcionários, de escolas, de clientes, de vendedores, histórico escolar, né? Avaliação de desempenho de funcionário, disco, fitas, disquetes, notas fiscais, faturas, duplicata, promissórias, relatórios variados, atas de reuniões, ofício, fichas, tabela de formulários de qualquer natureza, certidões de modo geral. Então, documento na classificação mais atual, todo material recebido ou produzido por um governo, organização ou firma ou empresa no decorrer de sua atividade e de que se constitui elemento de prova ou de informação. E aí eu coloquei no exemplo de hoje na videoconferência que se alguém pede emprestado dinheiro a uma pessoa de forma informal e a pessoa assina só apenas um recibo, se isso era considerado um documento. Não é, pessoal. Recibo não tem teor, não tem característica de oficialização. Para um documento ter característica de oficialização, seja ele qualquer, eles têm que estar vinculados a uma instituição, está credenciado ou está credenciado a um cartório, cartorial. Ele tem que estar comprovado para a sociedade. Por exemplo, por que nós vamos ao cartório quando se casa, quando nasce, faz a certidão de nascimento? Para que aquele serviço cartorial que presta serviço ente particular ao poder público constatar que a pessoa nasceu para a sociedade, que a pessoa casou civicamente com outra pessoa para a sociedade. Então, tudo isso é exemplificado como documento, é o conceito de documento. Então, o documento é quanto ao gênero, quanto à natureza, né? Ao gênero é o quê? Considerar o aspecto externo, texto, audiovisual, sonoro, arquivo, bem variados, figuras, né? Quanto à natureza do assunto, quando levamos em conta a natureza do assunto tratado em um documento, ele pode ser, por exemplo, ostensivo, exemplo, notas fiscais de uma loja, escala de plantão de uma imobiliária, sigiloso, né? Os documentos sigilosos ainda eles dividem em 4 categorias, que são ultra secreto, certo? Exemplo, documentos relacionados à política governamental, de alto nível, de segredos do Estado. Secreto, tem ultra, tem um secreto, que não estejam intimamente ligados ao seu estudo ou manuseio. Exemplo, planos, programas e medidas governamentais, assuntos extraídos de matéria ultra secreta, detalhes de operações militares, planos ou detalhes de operações. Tem o confidencial, que é o assunto, embora não requeira alto grau de segurança, só deve ser do conhecimento de pessoas autorizadas, né? Existe o reservado, que é aquele que o assunto não deve ser de conhecimento do público, em geral. Partes de plano, programas, projetos, ordens de execução, cartas, fotografias aéreas, negativos que indicam instalações importantes. Tem o de organização, que é, por exemplo, levantamento de dados, análise dos dados coletados, planejamento, implantação e acompanhamento. Então, todos esses conceitos e tipos de arquivos encontrados na prática do assistente administrativo. Vocês irão se deparar tanto em arquivos físicos para arquivar, lembrando que existirá uma numeração, um código de identificação para esses arquivos. Vai depender de qual empresa você irá atuar, se é do comércio, se é uma distribuidora, se é um hospital. Então você primeiro tem que saber que há uma identificação para este documento. E há também um destino. Qual arquivo que eu vou destinar tal documento?
que vai depender se esse documento ele tem um uso diário recorrente, se ele tem um uso diário ainda pouco utilizado. Por exemplo, um protocolo de atendimento em um hospital. Vamos supor que você trabalhe em um hospital e ali você recebeu aquele documento que está ali circulando diretamente, um protocolo de atendimento. Ele é um documento recorrente, que todo momento você está manipulando com ele, certo? Então é importante, pessoal, hoje a nossa contribuição, a nossa videoaula vai ficar por aqui. Nós apresentamos alguns conceitos sobre o arquivo, quais o que a gente viu lá no título no início, né? Arquivamento e alguns procedimentos administrativos. Fica ligadinho aí nas próximas videoaulas. Tenha uma excelente semana e vamos com tudo, pessoal. Vem o TCC aí, tá certo? Até breve, galera. Valeu, turma.